Fala, igreja, mais uma vez para a paz do Senhor. Amém. Louvado a Deus. Essa campanha pegou todos os obreiros, né? Não teve jeito da gente dar uma escapadinha. Eu gostaria que os irmãos, amém, abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis 24, que é o tema, né, da campanha. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo 24, amém? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Então é facinho da gente encontrar. Louvado seja Deus. E no versículo de número 13, amém? Que já é o tema, né? Que fala: eis que estou ao pé da fonte de água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado a Deus. Eu peço que os irmãos se assentem. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu não sou da área da palavra, né? Eu sou da área do louvor, então eu fico sossegada porque os irmãos já sabem que não dá para esperar muita coisa de mim. Louvado a Deus, mas espera do Senhor, porque o Senhor ele está presente aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado a Deus. Quando eu vi o tema desta campanha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eis que estou junto à fonte de águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu logo imaginei que quando chegasse o dia de eu pregar, que eu ia ministrar sobre Atos 2, amém? Que falava sobre o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já estava imaginando todo um texto na minha cabeça, louvado a Deus. Mas o Senhor me direcionou, amém? E me tirou da linha que eu estava indo. Louvado a Deus. Embora que os irmãos já tenham, hoje é o quarto dia dessa campanha, e os irmãos já tenham ouvido, né, a pregação de vários irmãos falando exatamente sobre esse texto. Cada um traz de uma forma um pouquinho diferente, mas o texto, enfim, muitos dos irmãos já leram e os irmãos já entenderam, amém? Que é sobre a história, amém? O casamento de Isaac e Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos sentados mesmo. Eu gostaria de começar essa leitura no capítulo 24 e no versículo 1. Louvado a Deus, que fala: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Versículo 4. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Louvado seja Deus. 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Veja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro.
A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar a beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabados de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela no peso de 10 ciclos de ouro. Ele lhes perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: tenho palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que eu aprendo deste texto? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que conhecem a história. Abraão, louvado a Deus, é considerado patriarca, amém, entre os hebreus. Praticamente o primeiro homem, não que ele foi o primeiro homem criado por Deus, mas o primeiro homem da linhagem lá dos hebreus, que começa a história, né, dos hebreus, o povo de Israel hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, Abraão, ele casou-se com uma mulher, que era Sara. Louvado a Deus. E o Senhor falou para ele, que era para ele sair de meio da terra dele, do meio da parentela. Naquele tempo, eles viviam em aldeias, todas as famílias juntas, né, reunidas, parentes, filhos, casavam-se e continuavam crescendo, todos ali como vizinhos, muito próximo. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas e que já tinha um plano na vida de Abraão, ele pediu para que Abraão saísse do meio da terra, do meio da parentela, e afastou ele de toda a família dele, e mandou ele para Canaã. Essa história acredito que os irmãos já conhecem, né? Louvado seja Deus. E partiu Abraão juntamente com sua esposa Sara. Louvado seja Deus. E foi viver na terra de Canaã, porque ali o Senhor falou que dali ele daria aquela terra como herança para ele e para toda a família dele, para os descendentes dele. Só que tinha um problema: Sara era estéril. Ela não poderia dar filhos. Como que o Senhor ia fazer de Abraão um pai de uma multidão? Então houve o primeiro milagre, louvado a Deus, aonde veio Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Isaac é o filho de Abraão com Sara. Louvado a Deus. E é um milagre que o Senhor fez na vida de Abraão. E este Isaac, ele cresceu, louvado a Deus. Teve vários processos que a Bíblia relata muito bem a história dele, inclusive da infância dele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o filho que Deus pediu para Abraão, para provar a fé de Abraão. E Abraão deu e quase o matou, oferecendo ao Senhor. E o Senhor não permitiu, porque ali o Senhor estava provando a fé de Abraão. Louvado a Deus. Este mesmo filho, Isaac, amém, que já conhecia os feitos do Senhor pelo pai dele. Louvado a Deus, ele cresceu, louvado a Deus, e chegou a hora dele casar. Eu entendo pela palavra algumas coisas que que eu já tinha estudado, eu até entendo que ele já casou tarde, né? Porque se for olhar a história da vida deles, os homens estavam casando um pouquinho mais cedo, com 30 anos, com 35, e ele com 40 anos estava solteiro. Provavelmente é porque ele estava longe da família dele, então não tinha noiva para ele no local. E é essa que é a história que entra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abraão, ele ficou viúvo, a Sara, sua esposa, faleceu, e ele já se encontrava velho. No capítulo 24, logo no início, a gente viu que fala exatamente isso. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então aqui Abraão, ele já tinha sido abençoado por Deus em riquezas, em fazendas, né? Ele já estava um homem realizado, porque ele já era pai de um filho. Então ele sabia que aquilo que o Senhor tinha prometido para ele já estava se cumprindo, amém? Através do filho dele,
Louvado a Deus, viriam os netos, os bisnetos, os tataranetos, e haveria uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por isso que a Bíblia nos relata cuidadosamente, detalhadamente, o porquê que Abraão teve um cuidado para escolher uma esposa para o filho dele, para Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele estava vivendo já há muitos anos em uma terra distante, que é a terra de Canaã. A terra que ele já sabia, né? Que era uma terra que o Senhor teria já dado para ele em herança. Ou seja, ele sabia que o povo que vivia naquela terra não iria ficar naquela terra. Então, eles não seriam abençoados. Como que ele iria contrariar a vontade de Deus? Não tinha lógica ele tirar uma filha cananeia, uma mulher cananeia, para herdar a terra de Canaã, se o Senhor estava tirando deles a terra para dar em herança a Abraão. Então Abraão, cuidadoso, preocupado, zeloso, um homem de caráter, um homem íntegro diante de Deus, amém? Fazia as coisas na direção do Senhor, orou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali ele enviou o servo dele. Louvado seja Deus. A Bíblia aqui neste momento não relata o nome do servo, mas se a gente ler um pouquinho para trás, louvado seja Deus, lá em Gênesis 15, no versículo 2, quando o anjo apareceu, eu não vou ler para não tomar muito tempo, quando o anjo apareceu, quando o Senhor falou para Abraão que ele iria ser pai, e Abraão questionava ao Senhor: como seria o pai de uma multidão de nação, se a minha esposa é estéril e eu não tenho filhos? Quem herdará os meus bens será o meu servo Eliezer, que é o servo nascido em casa. Louvado seja Deus. Então ali, Abraão, onde a gente vê falar sobre Eliezer, muitos estudiosos entendem que esse servo, Eliezer, que Abraão citava lá atrás, é o servo que ele fala aqui neste momento. Depois de muitos anos, Isaac na época ainda não era nascido. Após 40 anos, esse servo, que foi nascido na casa dele, cresceu, né, como era uma pessoa que Abraão confiava nele, né, ao ponto de, caso Abraão não tivesse filhos, era ele que herdaria toda a terra dele. Então é este servo que a gente entende aqui que a Bíblia está relatando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, ou seja, era um servo que ele podia se confiar, né? Era um servo que ele... na realidade, o tema da palavra que eu queria falar é sobre o servo de Abraão. Eu queria comparar o servo de Abraão com nós, os servos do Senhor hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo características desse servo que, sinceramente, eu aprendi um pouco quando eu fui estudar um pouquinho sobre essa história, amém? Louvado a Deus. Como nós, como servos do Senhor, nós temos que nos colocar diante do Senhor também. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Então, quem disse: eis que estou junto à fonte de águas? Foi o servo de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E algumas características desse servo. A primeira que eu entendo é que ele era um servo fiel. Amém? Uma pessoa que era apto para se confiar. Porque a Bíblia está relatando aqui que ele, no verso 2 que nós lemos, amém? Ele governava tudo o que Abraão tinha. Ou seja, ele era como se fosse o governante, a pessoa que tinha maior... a pessoa que tinha mais poder sobre todos os bens de Abraão. Ele seria o chefe de todos os servos. Era este servo aqui que Abraão estava falando. Louvado a Deus. Amém? Era um homem de poder. Ou seja, os outros servos o obedeciam. Era uma pessoa de confiança. Louvado seja Deus. Amém? E Abraão falou para que aquele servo, para que ele fosse atrás, fosse em busca de uma esposa para o filho dele. Porque Isaac já tinha 40 anos, já estava na idade, ou já teria passado da idade de se casar. E o medo de Abraão, que eu entendo neste momento, é porque ele já estava velho. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia morrer. A esposa dele já tinha falecido. No capítulo anterior fala sobre a morte de Sara. A esposa dele já havia falecido. Só tinha ele agora para pensar, ver como fazer com o filho de 40 anos ainda. Talvez para os irmãos, ele imagina hoje, uma pessoa de 40 anos é uma pessoa que ela tem uma cabeça, tem juízo. Para ele, naquele tempo, 40 anos ainda não era isso. Ele ainda estava sobre a bênção do pai, sobre a obediência do pai. Louvado a Deus. E o pai, naquele tempo, ainda se preocupava, com essa parte do casamento. Algumas culturas, até hoje, ainda tem isso, casamento tratado.
casamento arranjado. Inclusive a cultura deles, atual lá do povo de Israel, também ainda existe isso. Louvado seja Deus. Amém? Então Abraão, ele se preocupou para que o filho não se casasse com uma cananeia, e assim com alguém que tivesse a mesma índole, que fosse da geração dele, da família dele, né? Que também tivesse a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas Canaã, a terra de Canaã, que Abraão estava possuindo, louvado seja Deus, né? A terra de Canaã que Abraão estava vivendo, amém? Que ele ainda não é o dono da terra, né? Só do lugar que ele estava vivendo, mas a terra que o Senhor tinha prometido que daria a ele como herança. Canaã era exatamente um dos filhos de Noé lá atrás, o filho que não agiu corretamente com o pai, e o próprio Noé o amaldiçoou. Então, provavelmente, Abraão, ele sabia disso, que os cananeus já eram amaldiçoados, já vinham de uma maldição desde o patriarca Noé lá atrás. Louvado seja Deus, amém? Porque uma filha de Canaã iria se juntar, ia casar com o filho dele para participar da herança de Deus. Não, ele queria algo diferente. Ele não queria que a filha, que os filhos dele, né, os herdeiros dele, fossem contaminados com qualquer coisa, ou fosse sujar a imagem dele. Talvez por conta disso, ele pediu para que o servo fosse até a terra dele. Louvado a Deus. E a terra que Abraão, a terra dos parentes de Abraão era uma terra muito distante, era lá na Mesopotâmia, que a Bíblia fala, né? Que ele partiu e foi para a Mesopotâmia. Então era uma terra que tinha um tempo a se chegar, não era muito próximo do local, era uma terra distante. Louvado seja Deus. E mesmo o servo sabendo de tudo isso, o servo, ele obedeceu. Louvado seja Deus. Aí eu entendo que é a segunda característica desse servo, amém? Ele era um servo inteligente e um servo obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ouve com atenção tudo aquilo que Abraão pede para ele, amém? Ele questiona, ele ainda pergunta: mas Senhor, eu vou até lá, mas e se de repente a moça não quiser me acompanhar? O que eu faço nessa situação? Eu então volto e trago Isaac e levo até a cidade para que ela veja Isaac e assim ela decida casar-se com ele? E Abraão falou: não, de jeito nenhum. Eu não quero que Isaac pise lá na terra da minha parentela. Por que Abraão tinha essa preocupação? Confiou no servo dele e não permitiu que o próprio filho dele fosse até junto à parentela. Provavelmente é porque a gente essa parte a Bíblia não nos relata, mas provavelmente é porque talvez Isaac chegando até lá, junto com todos os familiares dele, né, era a família, era o sangue dele, ele ia ficar talvez encantado, ele ia gostar do local, ele ia ficar deslumbrado e provavelmente ele não iria mais querer voltar para Canaã, né? Ia ficar lá mesmo, estava a família dele toda lá, né? Então provavelmente pode ser por conta disso que Abraão não permitiu que Isaac fosse. Amém? Ele não quis que Isaac perdesse o foco. Ele não poderia sair da terra de Canaã, porque era aquela terra que o Senhor daria para ele em herança. Amém? Louvado a Deus. E ali ele confiou o servo dele para que fizesse. Louvado a Deus. O servo, ele foi inteligente, né? Ele perguntou, ele questionou. Então, a primeira coisa que eu entendo aí, alguém quando pede alguma coisa para você, você tem que prestar atenção. Você tem que entender por que eu tenho que fazer aquilo. E você tem que saber que se você não tiver um êxito naquela sua missão, vai ter consequências, né? Então, o servo, ele se precaveu de tudo. Ele perguntou, ele questionou. Ele sabia que não seria fácil a missão para ele. Era encontrar uma esposa, uma mulher que estaria à altura. Este servo, irmãos, louvado a Deus, eu entendo que é um homem que vivia muitos anos com Abraão e que aprendeu também a adorar ao Senhor com Abraão, diante das grandezas e das maravilhas que Abraão fazia ali no local. Louvado a Deus que Deus agia na vida de Abraão, como, por exemplo, abriu a madre de Sara, como, por exemplo, dar um filho na velhice, porque eles já eram velhos quando eles tiveram Isaac, como praticamente ressuscitar, né, Isaac, provar a fé e preparar, prover alguma coisa para que Isaac não fosse sacrificado, e tantas outras coisas que o Senhor fez na vida de Abraão. O servo aqui, ele era uma pessoa próxima a Abraão, então provavelmente ele conhecia tudo isso, ao ponto de ele também adorar ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. E o servo, ele sabia que o limite que Abraão estava dando para ele era que não deveria levar Isaac em hipótese nenhuma. Ele deveria levar Isaac até aquela terra. Louvado seja Deus, aleluia. E o servo ali, ele faz um juramento a Abraão. Ele obedece.
né? Ele jura que ele iria fazer isso, iria tentar no máximo, iria se esforçar para que a função fosse cumprida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele reconhece a importância, né, daquela missão. E Abraão já sabia que ele iria conseguir trazer uma esposa. É que o servo questionou ele aqui, então ele falou: caso nenhuma mulher venha, então você vai estar livre do seu juramento. Eu entendo que Abraão falou aquilo para que o servo ficasse tranquilo, para que o servo não ficasse pressionado. Ai, mas se eu não conseguir, se eu não conseguir. Então, para ele não ficar pressionado, Abraão falou assim dessa forma com ele: fica tranquilo que se ela não vier, então você está livre do seu juramento. Mas Abraão, ele relata aqui: louvado seja o nome do Senhor para o servo, amém? Louvado a Deus. No versículo 7, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da casa da minha terra e da minha terra natal, é que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que há de preceder e tomarás de lá a esposa para meu filho. Ou seja, Abraão aqui, a gente entende que Abraão sabia, tinha certeza que ele iria conseguir fazer aquela missão, ter um êxito, não, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, será que nós estamos procedendo desta forma? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que nós também somos pessoas confiáveis, que o Senhor nos fala para fazermos alguma coisa e nós temos feito? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que nós somos pessoas obedientes, inteligentes, fazer as coisas do Senhor com criatividade, com inteligência, obedecer ao ídolo do Senhor, obedecer aos nossos pastores, aos nossos líderes? Se nós estamos nos posicionando diante do Senhor como este servo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém? Louvado a Deus, glória a Deus. Tem uma outra característica que eu entendo aqui do servo, amém? Uma, ele não perdeu tempo. Assim que ele recebeu aquela missão, ele nem perdeu tempo, ele já foi logo fazer aquilo que o Senhor dele tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Uma coisa interessante que eu também acho aqui: o servo, como ele tinha todos os bens de Abraão, por isso que eu entendo que ele era uma pessoa muito inteligente, ele entendeu: vou ter que ir lá até uma terra e vou ter que representar o meu Senhor, então eu tenho que ir muito bem vestido, eu tenho que levar presentes para as famílias, porque eu vou trazer uma noiva, eu tenho que presentear a família dela, eu tenho que mostrar para eles que o meu Senhor é um homem rico, ele tinha que representar Abraão, então ele se preocupou com todas essas coisas, né? A Bíblia nos relata, louvado a Deus, que ele levou jumentos, também levou presentes, ele se preocupou com tudo isso, ele tinha que representar o Senhor dele, que era um homem rico, louvado a Deus, um homem temente a Deus, amém? Um homem de posses, louvado a Deus. Então, se ele chegasse lá, todo bagunçado, maltrapilho, né, com roupa suja ou rasgada, será que a família de Rebeca teria concedido, teria deixado ele levar a moça? Provavelmente não, né? Ela ia falar: minha filha vai passar fome lá no outro lugar, então deixa ela aqui com a gente mesmo. Então, por isso que eu entendo que ele foi uma pessoa inteligente, né? Ele pensou em toda a situação, louvado a Deus, e ele preparou a bagagem dele, e ele levou a bagagem correta para a missão que ele deveria executar. Louvado seja Deus. Outra característica: ele era uma pessoa temente a Deus, amém? Que é o que a gente já relatou, acredito que de acordo com o que ele viveu, junto com Abraão, do que ele viu, então ele se tornou temente a Deus, amém? Ele tinha certeza que ele estava fazendo o correto, ele tinha certeza que a missão que Abraão deu para ele era correta, que realmente não tinha cabimento de uma cananeia ser a mãe de todas as nações, ter a herança da terra, né? Ser a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de todos. Não, a mulher que através dela sairia a bênção para todas as nações da terra, inclusive para nós. Louvado a Deus, amém? Porque o Senhor falou para Abraão que através dele ele iria abençoar todas as nações da terra, que a bênção chegou até a gente, amém? Então, o servo, ele tinha certeza que o que Abraão tinha pedido para ele era o correto, louvado a Deus. Então, dessa forma, ele foi fazer exatamente aquilo que foi determinado para ele, amém? Sem querer trapacear, sem querer fazer nada, sem querer pegar atalhos, ele fez o correto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Outra coisa, ele tinha certeza que Deus estava à frente dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Salmo, no capítulo 32, louvado seja Deus.
E no verso de número 8. Louvado seja Deus, fala: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amém? Aqui, este salmo está falando que o Senhor, Ele instrui, Ele prepara o caminho, Ele mostra, Ele revela qual que é o melhor caminho, qual que é a coisa correta a você a fazer. Amém? Então, se por um acaso você está passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade, se você está precisando de uma orientação, o Senhor, Ele faz isso, Ele te orienta e Ele te mostra o caminho correto, como aqui está escrito no livro de Salmos. Amém? No verso 32, no número 32 e no verso 8, que fala que o Senhor, Ele nos instrui para o caminho correto, para a vereda correta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A quarta característica que eu entendo deste servo é que ele passou por um processo de provação. Amém? Como todos nós que somos servos do Senhor. Amém? Não pensa você que nós vamos vir à igreja, aceitar ao Senhor, né? Vir todo bonitinho, engravatado, né? Todo bonitinho vir para a igreja e que vai ser a nossa vida 1001 maravilhas. Não. Todos nós precisamos de um processo. Passar por um processo diante de Deus. Amém? Talvez o seu processo seja financeiro. Talvez o seu processo seja familiar, na sua família, seja conjugal, seja com os seus filhos. Talvez o seu processo seja de doença, amém? Com uma pessoa que você ama, com alguém da sua família ou com você mesmo. Louvado a Deus. Desemprego. Eu não sei qual é o seu processo, mas o Senhor, Ele permite que os servos, Ele passa por um processo, porque você precisa ser aprovado. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Nós passamos por dificuldades, aleluias, mas para que possamos aprender e sermos aprovados, amém? Louvado seja Deus. Então aquele servo, ele também passou por essa aprovação. Louvado seja Deus. Ele fez uma viagem, irmãos. Ele saiu de um país e foi para o outro, sem saber para onde ele estava indo. A Bíblia não nos relata que ele conhecia a família de Abraão. Eu entendo que ele não conhecia, porque ele nasceu no meio de Abraão. Eu entendo que quando ele nasceu, Abraão já tinha partido da família dele. Ele observa que ele nasceu lá na casa. Louvado a Deus. Então eu acredito que eu entendo aqui que ele não conhecia a família. Ele foi para um lugar que ele não conhecia, não sabia nem quem ele procurar. Ele simplesmente acreditou na palavra do Senhor dele, amém? E confiou em Deus, para que Deus o guiasse. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu entendo que ele passou por provas e por situações complicadas, provavelmente em dúvida: será que eu vou conseguir chegar? Será que eu não estou indo para o lugar errado? Será se e a dificuldade? Será se eu vou ser roubado? Ele saiu com 10 camelos. 10 camelos com vários presentes. Provavelmente uma caravana que de longe as pessoas viam, né? Então ele pode ter ficado assim um pouco preocupado: e se me roubarem os presentes da noiva? Ou se acontecer alguma coisa com o assaltante no meio do caminho? Eu não sei a dificuldade que ele passou, mas eu sei que ele percorreu um caminho de mais ou menos 30 dias para chegar até o país destino dele, que seria a terra de Mesopotâmia. Amém? Mais ou menos 30 dias viajando. Eu acredito que ele passou por situações complicadas nesse período. Louvado a Deus, que eu entendo que as provações que o Senhor permite que nós, servos do Senhor, passamos. Aleluia. Ele estava com bagagem grande. Louvado a Deus. Mas o Senhor guardou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você imagina caminhar mais ou menos em torno de 750 km com camelos. Amém? Não é com carros que você vai andar lá de 100 km por hora, não. É animal. E ainda com peso, com carga pesada. Então você tinha que andar devagar, tinha que andar parando, tinha que ficar preocupado. Louvado a Deus. Amém? Uma terra que provavelmente tinha aridez, ou meio deserta. Enfim, era uma situação complicada. E aí o Senhor deu vitória para ele. Amém? Porque ele persistiu, ele continuou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 22, eu gostaria de ler com os irmãos. Jó 22. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no verso 7 fala: não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus.
não é este o versículo, mas assim que eu... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, amém. Não é este versículo, mas se eu encontrar aqui, antes de terminar, eu falo com os irmãos, amém, sobre este versículo que fala, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele direciona o homem, amém. Louvado seja Deus, em meio às tribulações, você não está sozinho. O Senhor, Ele te capacita. O Senhor, Ele não dá uma carga maior do que aquela que você não possa suportar. Em meio à dificuldade, o Senhor, Ele te capacita. O Senhor, Ele te orienta. O Senhor, Ele está com você, amém. Então, se você está passando em meio a tribulações, as situações complicadas, você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quinto característica do servo, ele ficou no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 13 que nós lemos, amém, ele fala: eis que estou ao pé junto à fonte de águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Louvado a Deus, amém. Ali ele estava no lugar certo. Louvado a Deus. Ele estava procurando uma noiva e estava no lugar onde as mulheres da cidade iam até lá para pegarem, as moças, as donzelas da cidade, iriam até lá para pegar água. Louvado a Deus, amém. E ele também estava junto à fonte de águas. Louvado a Deus. Uma pessoa que está sedenta, amém. Uma pessoa que está há 30 dias viajando. Louvado a Deus. Imagino que ele estava muito cansado. Louvado a Deus. Ele ficou exatamente ali no lugar certo, amém? No lugar que alguém pudesse dar, saciá-lo da sede, dar água para que ele pudesse beber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali ele colocou todos os camelos dele, assentou os camelos dele junto à fonte. Louvado a Deus. E ali ele ficou e esperou a hora certa, a hora em que as donzelas sairiam para pegar água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, amém. Será que nós temos estado na fonte, no lugar certo? Louvado seja o nome de Jesus. A fonte é o Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus. A fonte é Jesus. Você tem que estar constantemente ao pé do Senhor Jesus, a fonte, amém? As águas aqui eu entendo que é o Espírito Santo de Deus. Você precisa estar firme com o Senhor, amém? Dia e noite com o Senhor na sua vida, com o Espírito de Deus na sua vida, amém? Com o próprio Deus na sua vida, em cada passo que você dá, em cada lugar que você está, descansa junto à fonte. Louvado seja Deus, que é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele estava no lugar certo. Louvado seja, que era junto à fonte. Ali veio a bênção dele. Louvado seja, ele descansou em Deus. Aguardou a hora que as moças viriam. Amém? Louvado seja, ajoelhou e tomou posse da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali naquele lugar, exatamente junto à fonte, vem a outra característica do servo, que ele orou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Não basta você só estar junto à fonte, estar no lugar certo e você não tomar nenhuma iniciativa, não fazer nada, amém? Louvado a Deus. O alimento do crente é oração. Louvado seja o nome de Jesus. Você precisa orar, irmãos. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, é oração. Não adianta, eu não vou falar para você te dar outro conselho, porque senão eu vou estar errando diante do Senhor, amém? E vou estar te enganando. A única coisa que você deve fazer em meio à tribulação, em meio à situação complicada, é orar ao Senhor. Louvado a Deus. É estar junto à fonte, amém? Ligado junto ao Espírito de Deus, amém? Em oração. Louvado a Deus. Lá em Tessalonicenses, louvado a Deus, 5,17 fala orar sem cessar. Louvado a Deus, que nós possamos estar todos os momentos das nossas vidas, amém? Não é só quando as coisas estão boas, não, que a gente lembra de Deus. A gente tem que lembrar também quando as coisas estão ruins. Mas também não é só quando Deus melhora, a gente vai esquecer de Deus, não. A gente também tem que lembrar quando as coisas estão boas, amém? A gente constantemente, amém? De um lado do outro, você tem que ter a sua vida diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, o servo, ele orou. E eu fiquei surpreendido, porque eu vi que aquele homem, ele sabia orar. Ele sabia qual era o propósito, ele sabia o que ele estava pedindo para Deus. Ele não fez uma oração assim banal, sem... não, ele fez uma oração inteligente. Ele fez uma oração com propósito. Ele estipulou, ele fez até prova ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Ele pediu ao Senhor, amém, sucesso na missão dele, para que o Senhor o orientasse, mostrasse para ele, amém. Louvado a Deus, a moça que deveria se casar. Louvado a Deus. E o que eu acho interessante, que o sinal que ele pediu não era um sinal que era exatamente para o próprio missão dele, para o cumprimento da missão dele. Ele pediu uma moça que desse água para ele e também desse água para todos os camelos, amém. Ele falou exatamente ao Senhor: Senhor, se a moça que eu pedir água e ela me der água, e ela, após me dar a água, ela mesma se oferecer e me falar: olha, eu também vou dar água para os seus camelos, que esta seja a mulher que o Senhor designou para Isaac, o meu Senhor. Louvado seja Deus, amém. Aleluia. Agora os irmãos, imagina, o homem estava com 10 camelos. Eu fiz um estudo, louvado a Deus, que fala que o camelo ele bebe mais ou menos em torno de 100 litros de água, de 90 a 100 litros de água, né? Vamos considerar, eles estavam 30 dias caminhando, provavelmente o camelo já estava totalmente faminto, já tinha esgotado todo o estoque dele, né, de água, louvado a Deus, amém. 10 camelos, cada camelo na média de 100 litros de água. Imagina o tanto de água que essa mulher, ela foi lá e pegou, né? Ela mostrou que realmente ela era merecedora, ela era uma mulher trabalhadora, né? Ela não era preguiçosa, não. Louvado seja Deus, amém. Era isso que o servo queria pedir. Era exatamente isso que o servo queria ver numa mulher para o servo dele. Ele não queria colocar nenhuma preguiçosa lá para casar com Isaac e tomar posse, nenhuma interesseira, nenhuma de nariz empinado, não. Ele pediu para o Senhor, amém. E ele viu a característica que era uma mulher humilde, porque ela se submeteu a pegar um monte, né, de canteiras e várias vezes até o poço e retirar água para todos os camelos. Ele pediu, louvado a Deus, através do pedido dele, era uma mulher que ele conseguiria enxergar que ela era trabalhadora, que ela era uma pessoa gentil com os estrangeiros, né? Uma pessoa gentil, louvado a Deus, não só com a sua família, com as pessoas que se conhecem. Muita gente fala só com as pessoas que têm a proximidade, né? Mas uma pessoa de fora, ela já vira a cara, ela já não fala, ela já não gosta, né? Então, não, ele pediu uma mulher que fosse gentil com os estrangeiros. Era essa a finalidade do pedido dele ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém? E principalmente que ela fosse da descendência de Abraão, amém? Da família, da parentela de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, aleluia, que o homem mal concluiu a oração que ele fez no pensamento dele, no coração dele. Não está falando que ele estava na fonte lá e ele começou a gritar bem alto e todos os donzelas ouviu e se ofereceram: então vou ser eu que vou casar. Não, ele fez aquela oração no coração dele, a mesma coisa que só ele e Deus sabia. Louvado seja Deus, amém? E assim, quando ele concluiu, ele ainda estava pensando, ele ainda estava orando ao Senhor em pensamento. Chegou e apareceu a Rebeca. Louvado seja o nome de Jesus, que lá é no versículo 15 que nós lemos. Aleluia, amém? Rebeca já chegou, pegou a água no canteiro, pegou o canteiro dela, pegou a água e foi embora. Na hora que ele estava saindo, ele correu atrás da moça. Ele viu que era uma moça bonita, uma donzela, amém? Uma mulher de gentil aspecto, louvado a Deus. Ele correu atrás dela e já pediu água. Nós lemos o que ela respondeu. Claro, Senhor, darei água para o Senhor, sim. Ela foi lá e deu água para ele. Assim que ele concluiu, ele nem perguntou, não pediu nada, ele só ficou atento para ver qual seria a postura dela. Assim que ele bebeu a água, ela falou assim: vou pegar água também e vou dar para todos os seus camelos. Exatamente, ele via ali o cumprimento da oração dele. Louvado a Deus. Eu acredito, não sei, mas nos estudos que eu li fala que é uma das orações mais rápidas respondidas na Bíblia. O homem estava pensando e paft, já apareceu e Deus já respondeu. Louvado, foi muito rápido. Ele estava ainda orando em pensamento ao Senhor e a resposta da oração dele já veio ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Só que ele queria um sinal. Ele continuou, ele viu que ela deu a água, tudo aquilo que ele tinha pedido estava acontecendo. Só que ele ainda não sabia se ela era parente de Abraão. E se ela fosse uma filha da cidade, mas de outra família. Ele não poderia, ter acontecido, mas não. Ele ainda ficou observando atentamente e de boca aberta, como uma moça, que alguns estudiosos falam que ela provavelmente poderia ter na média de uns 15 anos, uns 14 anos ou 18 anos. A gente não sabe, a Bíblia não relata a idade de Rebeca aqui. Mas como uma
moça, de tão boa vontade, né? Vai lá e tira praticamente 1000 litros de águas de um tanque, amém? Para dar água para vários camelos. Louvasse a Deus. E não ficou brava por aquilo. E nem falou, se toca, né? Você não é homem, tira você. Não, ela mesma foi lá e fez. Louvasse a Deus, embora que ele não tenha pedido para ela, né? Mas ela não foi preguiçosa, ela foi lá de boa vontade e ela fez. Louvasse a Deus aquilo. E o homem ficou observando atentamente e assim de boca aberta. Louvasse a Deus. Ele ainda ficou naquele coração. Será, Senhor, que já é a minha resposta? Eu não terminei de orar ao Senhor e a resposta já veio. Será se é a minha resposta? Eu vou tirar a prova agora. Ele deu pingentes de ouro para ela quando ela concluiu, como um sinal de agradecimento, né, de pagamento pelo serviço que a moça tinha prestado. Louvasse a Deus. E aí ele tirou a confirmação. De quem que você é filha? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela falou, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Por que a Bíblia relata, toda essa parte aqui, fala até da Milca, né, da mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado a Deus, amém? Por quê? Porque aqui está se relatando, porque antigamente, como aconteceu com Abraão, ele tinha esposas. E também eles tinham concubinas. Louvado a Deus. As concubinas não eram mulheres oficializadas, né? Eram as concubinas. Louvado a Deus. E aqui está falando que a Milca, ela era mulher mesmo, ela era esposa. A Rebeca, ela era exatamente da linhagem correta. Não tinha nenhuma desvirtude na linhagem dela, amém? Louvado a Deus. Por isso que aqui ele está falando, ele cita e fala. E ela mesma responde para ele. Eu sou filha de Betuel. Quem era Betuel? Ele era o filho de Naor, da esposa verdadeira, da principal esposa, da Milca. Louvado seja o nome. É isso que a Rebeca está falando, amém? Para ele aqui, quando ela responde a família inteira. Louvado a Deus. E ali ele teve a certeza que o Senhor conduziu ele ao lugar certo. Louvado a Deus. Que a oração dele realmente tinha sido atendida. Louvado seja o nome de Jesus. Que a mulher era aquela mulher que Isaac, louvado a Deus, iria casar. Louvado a Deus. Aleluia. E ali naquele momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A outra oração, a outra característica. Ele agradeceu prontamente a resposta de Deus, amém? Não basta só a gente orar, irmãos. Ou então você ora ao Senhor e pede para o Senhor, Senhor, me cura de uma dor de cabeça. Você vai lá e toma um remédio. E aí você fica na dúvida, mas eu fui curada por Deus ou pelo remédio? Não teve dúvida. Ele tinha certeza que foi Deus, amém? Porque o que ele pediu aqui na oração era uma oração difícil. Que moça queria fazer aquilo? Ia dar água para tantos camelos, né? Ia tirar tantas vezes. Não sei se ela fez isso 50 vezes, 100 vezes. Não sei qual que era mais ou menos o cântaro dela. Era de mais ou menos, para vocês terem ideia, era de 12 litros um cântaro. Amém? Ele tinha mais ou menos uns 14 quilos e ele comportava mais ou menos 12 litros de água. E ela tirou na média de 1000 águas só para o camelo e fora o cântaro que ela tirou, que ele bebeu, né? Então, só para vocês entenderem, essa mulher ela foi várias vezes até a fonte para retirar essa água. Louvado, foi muitas vezes. Louvado seja o nome de Jesus. Então, ali a gente vê que a oração dele foi uma oração difícil. Ele não pediu uma coisa fácil para o Senhor, não. Era fácil ele pedir, Senhor, que a moça que me oferecer água ou que me der água, né? Era mais fácil essa oração. Talvez uma outra moça já vai, nossa, um homem lá, coitado, parece um viajante, deve estar com sede. Moça, quer beber uma água? Não foi essa a oração dele. Ele orou, a moça que eu pedir a água, ou seja, ele ainda determinou que não fosse uma mulher atrevida, uma mulher atirada, uma mulher que ficasse olhando para os lados e já, olha um viajante ali, bonitinho, opa, quer água? Não, ele ainda orou ao Senhor que a moça, que ele fosse atrás dela, ele que fosse atrás dela. A menina pode até ter visto, ele não fingiu que nem viu. Era uma mulher de decoro, amém? Era uma mulher respeitada naquela época, louvado seja Deus. Então aquela mulher, ele pediu que a moça que eu pedir para que ela me desse água, que ela me dê, e ela se ofereça de dar água aos meus camelos, que seja esta a mulher determinada pelo Senhor para ser esposa do meu Senhor Isaac. Louvado seja Deus, amém? Louvado Deus. Você tem feito orações fáceis diante do Senhor?
Oração que muitas vezes você recebe, que Deus te dá, porque o Senhor Ele atende, né? Louvado a Deus quando a gente faz oração de acordo com os propósitos dEle, e depois você fica na dúvida se foi Deus que te deu. Louvado a Deus, irmãos, que nós possamos fazer orações, amém? Que nós possamos ter a certeza que é o Senhor que tem nos respondido. Que você possa fazer prova nas suas orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que é o Senhor que tem te respondido, que não venha haver dúvida. E que assim que você tomar posse da sua vitória, você possa agradecer a Deus. Louvado a Deus, você possa reconhecer: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor respondeu a minha oração, o Senhor atendeu ao meu pedido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa ser grato, reconhecer a grandeza, a maravilha e o milagre de Deus, como aquele servo fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Se nós fizermos uma oração na vontade de Deus, a Bíblia nos prova que Deus ele responde. Amém? Não adianta você sair daqui, orar, passa um homem na rua, um exemplo, né? Que é bem grosseiro até. Passa uma pessoa, um homem que você não conhece, se fosse uma jovem, aqui não tem muitas outras na igreja, mas um rapaz que você não conhece, passa na rua e você fala assim: olha, eu quero casar com aquele rapaz. E você nem sabe que o rapaz é casado. Então o Senhor não vai atender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? O Senhor ele atende orações que estão no propósito dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós estamos constantemente aos pés do Senhor em oração, a gente tem uma intimidade com o Senhor ao ponto de que a nossa oração é exatamente o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Os irmãos entenderam essa parte? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é uma oração que o Senhor não vai fazer porque você está pensando só no seu próprio bem-estar, em luxo, em coisas assim que só te beneficia. Não, irmãos. O Senhor, a oração, ela tem que ter um propósito. E é o propósito que Deus tem para você na sua vida. Se Deus tem um propósito com você, de você ser uma pessoa rica, a sua oração vai ser atendida, amém? Porque através da sua riqueza, vidas vão ser salvas para o Senhor. Louvado seja Deus, você vai utilizar a sua riqueza para esse benefício ao Senhor. A sua oração será atendida, se for propósito de Deus. Uma forma de você saber se você realmente está fazendo a vontade do Senhor é você orar mais, cada vez mais, tornar íntimo de Deus através da oração. Porque a oração te traz a intimidade, e a intimidade te faz você saber o que é que Deus quer na sua vida. Louvado seja Deus, e você vai orar e o Senhor vai fazer acontecer, amém? Porque é exatamente aquilo que o Senhor tem para você. Louvado seja Deus, amém? Por isso que a oração ela foi atendida prontamente ali. O Senhor era plano de Deus e a mulher, louvado Deus, que se casasse com Isaac fosse também da família de Abraão. Era plano de Deus que aquela mulher, louvado Deus, ela não fosse de Canaã, ela fosse da terra de Abraão. Louvado Deus, era plano de Deus nisso. E Deus preparou, amém, a Rebeca, porque Deus conheceu o coração dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê as qualidades aqui que ela apresentou prontamente ao servo, amém? Não precisou ele estudar ela por muito tempo para saber se era aquela que iria casar, não. O primeiro contato que ele teve com ela, ele já viu que ela era adequada. Louvado Deus para aquela missão que ele precisava cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Por isso, a oração foi prontamente atendida, amém? Porque era exatamente o plano de Deus. Louvado a Deus, porque o servo fez exatamente aquilo que o Senhor dele determinou. Louvado a Deus, você tem feito aquilo que o Senhor tem determinado na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor tem te ordenado: levanta-te de madrugada e vai orar. Você tem levantado quando você na madrugada perde-se o sono? Louvado a Deus, você tem se levantado e orado ao Senhor? Muitas vezes o Senhor, você está assim em algum lugar e de repente vem uma pessoa na sua mente assim, uma pessoa que você conhece, ou às vezes acontece comigo pessoas que eu nem conheço. Ali, irmãos, o Senhor está pedindo para você interceder por aquela pessoa. Você tem feito isso quando de repente você assim do nada vem, sei lá, sua mãe na sua cabeça, você está assim fazendo alguma coisa e vem a mãe na sua cabeça. Louvado a Deus. Você tem parado naquele instante e apresentado ela diante do Senhor? Você tem intercedido por essa pessoa que o Senhor tem te mostrado?
Louvado seja Deus, amém? Vocês estão falando isso porque eu entendo que tem pessoas aqui neste momento, amém? Que estão passando por isso. Louvado seja Deus, o Senhor, Ele tem pedido para você fazer algo e você não tem atendido, você não tem feito. A pergunta é, você tem feito aquilo que o Senhor tem te pedido? Faça, igreja. Faça, irmãos. Louvado seja Deus. Da mesma forma que o servo fez aquilo que o Senhor fez e da forma correta. Ele não tentou driblar, não. Ele fez o correto. Ele passou por todas as etapas de forma correta e apresentou a Deus, amém? Colocou Deus diante dele. Louvado seja Deus. Apresentou, entregou tudo nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Por isso ele foi muito bem sucedido. A Bíblia relata aqui para frente, amém? Que Rebeca ficou feliz. Louvado seja Deus, que Rebeca foi relatar a família dele, a família dela, sobre o servo. Todos pensavam que era ele que era rico. Ele chegou até a casa dela e apresentou a Abraão e mostrou a grandeza que Abraão, as riquezas de Abraão. Falou sobre Isaac, o filho de Abraão. E a Rebeca, sem tobiar, amém? Ela rapidamente, prontamente, ela atendeu ao convite e ela falou: eu irei com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Uma moça que não conhecia aquele homem, ia para uma terra distante, que ela não conhecia, longe da família, provavelmente nunca mais, pelo que a gente leu a Bíblia aqui, ela não teve mais contato com a família. Aquela era a partida dela, ela foi afastada da família, ela foi para um outro país, para um outro lugar, longe da família. Uma jovem decidida, amém? Sem saber, sem conhecer o noivo, sem saber se ele era bonito, se ele era feio, se ele tinha algum problema deficiente físico ou não. Ela não pensou nisso. Ela simplesmente acreditou na palavra do servo, que o servo falou, tudo aquilo relatou e eles viram, toda a família constatou que tudo aquilo provinha de Deus. Ela atendeu ao chamado de Deus. Eles entenderam que era Deus ali e que Deus estava preparando, se Deus estava mandando, porque o Senhor ia preparar tudo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela prontamente foi. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que ela foi uma mulher feliz, porque logo no início, o próximo capítulo, ela fala sobre o casamento dela com Isaac. E a Bíblia fala que Isaac a amou. Louvado seja Deus. Então ela foi uma mulher feliz, realizada, amém? Ela casou com um homem rico, um homem temente ao Senhor que a amava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ela seguiu o que o Senhor tinha pedido, amém? Ela não pensou duas vezes, ela seguiu e mudou-se, foi para outro lugar, longe de toda a família dela. Não ia mais ter mãe para ajudá-la, não ia ter mais pai para protegê-la, não ia ter mais irmão para dividir tarefas, não ia ter mais nada. Era agora ela e Deus. Louvado a Deus. E assim ela foi, amém? Ela seguiu e atendeu ao chamado do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Tem outras coisas aqui que falam. Louvado a Deus, mas o horário já está muito tarde. Louvado a Deus, que os irmãos possam, louvado a Deus, fazer da forma que o servo fez, amém? Que essas características do servo de Abraão possam estar nas nossas vidas. Louvado a Deus, que possamos ser servos do Senhor, atender ao chamado do Senhor, fazer a vontade do Senhor, orar ao Senhor e agradecer ao Senhor, amém? E sempre estar junto à fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado a Deus, essa é uma palavra ao Senhor Jesus.